qualquer ideia. Eu vou ler um pouco o texto para vocês hoje, porque vocês avançaram no que eu pedi? Como que foi? Para mim dar um feedback aí. Eu acho que sim, a gente avançou sim. Tá, a gente tá com 5 páginas. 5, 4. 5 páginas? Isso. Vocês escreveram 5 páginas de uma semana para outra? Não, mas já tinha 3 praticamente. Eu acho que não. De revisão, vocês tinham me mandado uma página. Não, Não, Vocês escreveram tinha uma, dado mais. Tinha tinha dado, dado mais. tinha dado mais né? páginas. É. A gente usou aquela base mesmo que você falou. Tá. Tá bom. E vocês separaram os itens como eu pedi e organizaram melhor o texto? A questão não é conectar os 3 textos de vocês. O que que vocês fizeram? Primeiro me explica o que que vocês fizeram. O meu eu peguei o que você falou, porque a gente grava a aula, né? Eu peguei o que você falou e as observações sobre a minha parte e fui acrescentando. Você pediu para me acrescentar algumas coisas e conectar as duas. Hum, Mas eu acrescentei bem, eu devo ter acrescentado acho que uns 3 parágrafos, acredito. 4 parágrafos. é isso. É isso. Não é mais que isso. É isso mesmo. Porque o caminho é isso mesmo. Até porque a gente não tem muito para trabalhar. Mas assim, deixa eu só pegar uma orientação que eu dei às meninas aqui. Pode falar. Deixa eu acessar lá. Tá. Eu usei o. Eu usei o Minecraft também. Eu vi uma campanha que eles fizeram com sucrilhos, com cereal, quer dizer. Eu, no meu caso, eu meio que Só recebi. tomem cuidado com uma coisa. Na hora de vocês estenderem a discussão, isso aqui vocês. Ah, gente, ó. Primeiro que eu já vou apontar um erro para vocês não fazer. É, vocês já estão tentando costurar os 3 textos de vocês, então Sim. eu não. Quando eu falei para vocês juntarem itens, igual eu mandei no e-mail de vocês. Porque se vocês tentarem costurar o texto de vocês agora, vocês não vão conseguir expandir ele depois. Conseguem compreender o porquê? Porque se vocês já estão costurando o texto, as discussões, que eu pedi eu passei por e-mail para vocês lá, tipo, subitens de discussão, não é? Uhum. Se vocês tentarem costurar agora, eu pedi para vocês organizarem numa linha de raciocínio. Mas se vocês tentarem costurar agora, depois na hora de expandir vai ficar mais difícil a discussão, porque depois tem que virar fundamentação teórica. Então é melhor que vocês separem entre, igual eu falei com vocês, publicidade e cultura gamer, e aí tem um texto falando sobre aquilo ali, depois narrativas e estratégia de marketing, cada um fica com um ponto, do que vocês tentarem costurar todas as ideias de uma vez. Entendi. Ok? Então, se for pensar nisso, que eu já vi aqui que tem texto integrado, eu posso fazer de como se fosse assim, ó. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui do texto de vocês. Eu posso fazer igual eu tô fazendo aqui do. Apesar que vocês já pegaram isso aqui e integraram tudo aqui, né? Mas quem que é esse laranja aqui? Eu já tinha até esquecido. Tá. Ô, Gabriel, o seu texto laranja, ele tá focado especificamente em um daqueles itens que a gente escreveu? Mutar a tela dele. Cara, eu tô falando igual um. O, o meu tá falando sobre publicidade e cultura game. Tá. Perfeito. Aí, em determinado ponto, vocês viram que fazia sentido, né? Então, peraí. Primeiro, deixa eu consertar que isso aqui tá me dando gastura. Formatar, show de parágrafo, texto normal, pegar texto normal. Mas esse aqui não é o texto normal. Esse é o detalhe. Times Roman, 12. Aqui é espaçamento simples.
Essas últimas ali mesmo eu coloquei É, só, tipo isso aqui, assim, gente, a gente tira o link, tá? E isso aqui, essas referências estão erradas. O site é disponível em, com acesso em. Falta coisa na referência aqui. Então, eu nem vou ficar repetindo direto isso aqui para vocês, não. Referência, vocês têm que ver como que constrói direitinho. Eu dei o site lá para vocês. Tem dúvida em relação ao site? não, o negócio é que as referências, tipo assim, a gente não tá usando o tempo com as referências, sabe? Padronizando elas, só estamos Mas colocando. à medida que vocês forem usando, já vai padronizando, porque depois vai ficar, depois, esse vai ser um trabalho difícil. Então, se vocês puderem fazer isso já, é melhor porque não deixar para o final. Porque a gente não tem esse tempo. A gente não tem esse tempo. A gente tem Sim. 3 semanas, não tem esse tempo. Então, já vai padronizando as referências. Todos vocês já vão padronizando suas referências, tá bom? Já fica como tarefa. Ok. Então, tecnicamente aqui, o seu trabalho é ponto 4.1. Publicidade e cultura gamer, né, ô Gabriel? Isso, isso. Ok, beleza. Formatar, estilo de parágrafo, título 2, usar a formatação para título 2. Beleza. E aí, todos os parágrafos começam assim. Ok. E aí, eu posso, isso aqui eu considero junto com o seu? Faz parte aqui do desenvolvimento junto com o seu? Essa parte marrom aqui, essa aqui, ó. Aqui, Tudo isso né, aqui essa faz. aí é a parte do texto que o Miguel fez e você pediu para colocar aí, entendeu? Ah, porque faz sentido. Isso. Então Ok, não foi eu que escrevi, mas você falou que se enquadrava aí. beleza. Menos mal. Menos mal porque. Tá, então o item 4.1, publicidade e cultura gay. Beleza. E aí, isso aqui já é do Gabriel, né? Isso, Do, perdão, do Miguel. do Miguel. Miguel, o seu é o quê? Ele, não, pula pro meu, que ele teve que atender o portão rapidão. Ele já tá voltando já. Tá. O seu é o quê, Matheus? O meu é o marketing de energético e o mercado de bebidas não alcoólicas. Tá. Então vocês estão falando sobre publicidade e experiência de consumo. É. E o crescimento do mercado de energéticos no Brasil. Não, beleza. É porque, na verdade, você está falando de consumo de energia. Então, beleza. Vamos lá. Falei aqui, mas vamos ler o trabalho junto com o Matheus aqui, que é melhor. A parte do Gabriel. A minha tela aqui fechou. Tá aparecendo para vocês? Pra mim tá aparecendo. Minha tela ficou em branco. Tá, mas vamos lá. Você percebe que nos últimos anos a publicidade passou por diversas mudanças profundas impulsionadas pelo grande avanço da tecnologia e pela mudança de comportamento de quem consome. O marketing moderno, conforme postulou Kotler e Kelly, exige mais do que... Alô? Oi. Aí tem que ter um cuidado, né? Porque o marketing moderno, conforme postulou Kotler e Kelly, qual que é a referência que vocês utilizam aqui do Kotler e do Kelly? Eu coloquei. Isso. Administração de marketing. Porém, é um livro de 2012, né? Eu tomaria um livro mais Eu tinha colocado até a página lá, só que aí você pediu pra mim, tipo, integrar a referência. Aí eu fiz isso, entendeu? parafraseado. Tá. Cuidado, porque é um livro de 2012, né? O marketing moderno evoluiu muito. Eu entendi agora que. É que no livro eu li marketing moderno, mas eu não liguei o 2012 com agora. Entendi. É porque o moderno dele é o marketing de 2012, né? Então, essa é a questão. Tá. Não pode colocar só o marketing conforme o. Não.
Não, é possível que nos últimos anos já passou por diversas mudanças profundas impulsionadas pelo grande avanço da tecnologia e pelo mudança de comportamento do consome. O marketing, conforme postula no Cotler, exige mais do que desenvolver o produto adequado a um preço atraente. O marketing moderno, conforme postula no Kotler e Kelly, exige mais do que desenvolver um produto adequado a um preço atraente e torná-lo acessível. Ok. As empresas precisam também se comunicar com os stakeholders atuais e potenciais, bem como com o público em geral. Eu já falei com você que a questão de stakeholder, a questão de stakeholder aqui, ela compreende o público, né? Que stakeholder são os acionistas, é o consumidor final, é não sei o quê. Então, cuidado com essa noção aqui. Eu vou ir falando, não sei se vão anotando essas considerações, pode ser? Ok. Até porque assim eu consigo ser mais rápido. Aliás, eu consigo talvez ler o texto de vocês. Outra questão. Quando a gente fala que é perceptível que nos últimos anos a publicidade passou por diversas mudanças profundas impulsionadas pelo grande avanço da tecnologia, pela mudança de comportamento de quem consome, ô Gabriel, e que o marketing exige mais que desenvolver um produto adequado a um preço atraente e torná-lo acessível, o parágrafo, ele é introdutório até demais, porque, para pensar, ele pode abrir qualquer trabalho sobre marketing, não pode? Sim. Essa questão não é o ideal. Por quê? Eu vou mostrar como construir melhor, mas por quê? Porque se a gente já abre de forma mais genérica e introdutória demais, e dá a entender que pode abrir qualquer trabalho sobre marketing ali, introdução, a citação que a gente usa, ela parece ser usada mais como enfeite, porque não tem uma aplicação da citação do Kotler Kelly na cultura gamer. E você está perdendo a oportunidade de fazer isso. Isso aconteceu também no trabalho dos meninos, e foi algo que eu apontei bastante. Aqui falta conexão direta entre essa ideia e o contexto dos jogos digitais. Desde o início do trabalho, vocês têm que trazer a noção de jogos, porque esse é o trabalho de vocês. Então, quando a gente fala mudanças profundas, né? Por diversas mudanças profundas, impulsionada pelo grande avanço. Eu vou trocar a cor desse texto aqui, porque está muito ruim para eu ler. Vou colocar azulzão, melhor. Quando a gente fala que mudanças profundas, né? O grande avanço da tecnologia, é uma linguagem muito engessada, muito genérica. A gente precisa trabalhar melhor isso. E qual que é a ideia? É sistematizar melhor essa primeira frase, já aplicando ao conceito de Kotlin, mas à realidade gamer. Então, qual que é um exemplo? É falar que as transformações tecnológicas e o novo comportamento dos consumidores, olha como que muda se eu introduzo o texto já aplicado ao trabalho de vocês. Vocês estão gravando? Como que é? Vocês gravam, né? Beleza. Olha como que é. Ah, em vez de falar que é perceptível que nos últimos anos a publicidade passou por diversas mudanças profundas e impulsionadas pelo grande avanço da tecnologia, etc, etc, blá, blá. Olha que legal se você já começasse falando que as transformações tecnológicas e o novo comportamento dos consumidores alteraram profundamente a lógica da publicidade contemporânea. Para Kotler e Clever, o marketing atual, ele na verdade, ele está ultrapassando a venda de produtos, porque ele prioriza relações contínuas entre marcas e públicos. E é essa perspectiva que é em que a publicidade ela prioriza relações contínuas entre marcas e públicos. É lógico que no seu trabalho você não precisa ficar sendo repetitivo, né? Você pode só falar essa perspectiva porque você acabou de citar. Essa perspectiva, que perspectiva? Que a publicidade está priorizando relações contínuas entre marcas e públicos. Essa perspectiva ela é essencial para compreender como que o mercado passa a dialogar com comunidades digitais como público gamer. Pronto. Olha como que a gente faz uma introdução muito para massa. Muito mais voltado ao seu trabalho. Porque semana passada a gente sentou porque eu precisava ver um texto de vocês. E eu precisava falar como vocês vão estender o texto. Agora eu tenho uma base que eu posso trabalhar em cima e já orientar vocês. Era isso que eu precisava. Tinha modificado tanto porque você não tinha comentado muito dessa parte, entendeu? Não, É a mesma coisa eu que semana não tinha passada. como, não tinha como ficar lendo parte por parte, porque eu precisava que vocês estendessem a discussão melhor, né? E não sintam que vocês estão, tipo, andando para trás. Quando eu estou pedindo para vocês fazerem aqui construindo, é porque agora eu consigo ver uma estrutura de onde começar e para onde terminar. Porque, na verdade, o texto é de vocês, eu não posso ver esse texto de vocês.
Mas tá vendo como que a gente, nesse exemplo que eu coloquei, se você começa a falar das transformações tecnológicas e que essas transformações para Kotler Kelly, inclusive, aliás, que essas transformações tecnológicas, como a lógica da publicidade, né, e que para o Kotler Kelly, o marketing atual, ele está priorizando relações lá, essa perspectiva que é essencial para compreender o mercado e para compreender o tema relacionado com o produto que vocês escolheram, né? Que é compreender como que o mercado está dialogando com comunidades digitais como o público gamer. Pronto, você introduz o seu trabalho. E esse 4.1 ele é muito essencial, porque ele é a introdução de tudo, né? Então, a gente vai para o próximo parágrafo aqui, vamos lá. Esse cenário faz com que as marcas explorem novos espaços de comunicação. Logicamente, que é aquele frequentado por seu público de interesse com maior ênfase. No caso, o jogo, uma parcela demonstra forte engajamento com jogos eletrônicos, principalmente jogos como Fortnite se tornam um ambiente festa de publicidade contemporânea. Acho muito cedo, acho muito cedo você já trazer o Fortnite aqui, dizendo que ele se torna um ambiente fértil para publicidade contemporânea. Porque esse tipo de afirmação é o tipo de afirmação que vocês fazem depois de um bom desenvolvimento teórico, e aqui você está no início. É o item 4.1 ainda. Esse tipo de afirmação que o Fortnite ele é um ambiente fértil para publicidade contemporânea, calma. Calma aí, empresário. Não é hora de dizer isso. Vocês precisam de um bom desenvolvimento para dizer, olha, com base nisso que foi desenvolvido naquilo ali também, naquele outro lá, pode dizer que publicidade. Entende-se, né? O Fortnite, nem é você dizem, né? Entende-se que o Fortnite é um ambiente feito para publicidade contemporânea, porque o jogo em si, ele tem narrativas de não sei o que, de não sei o que, que vão contribuir para não sei o que já foi desenvolvido e na verdade aqui não foi, porque está no início do desenvolvimento ainda. Mas está errado se eu trocar isso para, tipo assim, e com isso percebemos que jogos se tornam um ambiente fértil. Ainda Na tá errado, tipo assim, verdade, sem citar o tá, Fortnite. tá, você sabe por que que tá errado? Porque o parágrafo não tem uma sustentação teórica e nem tem dado que mostre a relação entre juventude e jogos. Primeiro, a gente tem problema de concordância aqui, né? Quando a gente diz cenário faz com que as marcas explorem novos espaços de comunicação, esse cenário faz com que as marcas explorem novos espaços de comunicação, logicamente que é aquele frequentado por seu público de interesse com maior ênfase. Tá vendo que tem um erro de construção aqui? Então, ó, e essa ideia de fértil, logicamente que é aquele, não é lógico não. Eu tiraria melhor construiria. Porque quando a gente fala. E até quando você faz transição, né, para. Quando você fala dessa transição, logicamente, que aqui no caso do jogo está sendo muito páginas de aqui. Você tenta fazer uma transição já para Fortnite, e essa transição ela é muito abrupta. Porque, olha aqui você está falando de novos espaços de comunicação. E aqui você já está falando de Fortnite. Essa transição dos novos espaços de comunicação para Fortnite ela é abrupta demais. Falta um desenvolvimento, né? Falta esse detalhe que eu falei com vocês. Entendi. E aí é trazer um dado, né? Falar que a busca por novos espaços de comunicação e nem é falar esse cenário, já pode ir direto, como ó, a busca por novos espaços de comunicação, Gabriel, levou as marcas a se aproximarem ali de ambientes digitais frequentados por públicos jovens. Só que eu preciso sustentar essa fala. De acordo com a pesquisa não sei o que, Game Miguel, não sei o que, 2024, tantos por cento brasileiros afirmam jogar algum tipo de jogo eletrônico, que torna plataformas como tá não sei o que, o Fortnite, aí aqui você pode até trazer espaços estratégicos para experiências publicitárias voltados à geração digital. Mas você não está afirmando, e ainda você está deixando, mas ainda falta compreender, né? Que espaço estratégico é esse? Porque você não desenvolveu ali, que é o espaço da narrativa do Fortnite, da forma como controla, o universo, não sei o que, isso não foi desenvolvido ainda, né? Mas eu estou falando uma forma de integrar, né? Vamos seguir aqui. A exceção de marcas e universos virtuais como Fortnite reflete a adaptação às novas dinâmicas de consumo e entretenimento, fenômeno que Henry Jenks denomina de convergência midiática. Jenks altera a lógica de indústria e a forma como os consumidores interagem com notícias e entretenimento. Os consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle mais completo sobre o fluxo da mídia para interagir com outros consumidores. As promessas desse novo ambiente de midiático
provocam a expectativa de um fluxo mais livre de ideias e conteúdos. Isso aqui é toda uma citação direta, olha. Isso. Esses entre parênteses. Tá, então se é uma citação direta, a gente termina assim, entre aspas, né? Ponto aqui, a gente não coloca ponto, se a frase ponto aqui, e esse então que Henry James deveria convergência linear. O autor, para você não repetir James, você coloca aqui o autor, altera a lógica de discurso na forma como os consumidores interagem com notícias e entretenimento, né? Em que os, para trazer direto, né, a frase, né? Você está vendo a utilizar a diferença entre os sobre funcionalmente, né? Eu acho a citação muito grande, ela é mais de 4 linhas, então você vai ter que fazer aquela citação recuada, tá vendo? Uhum. Isso aqui você vai recuar essa citação, se for recuar essa citação, se você for usar ela direta, eu não usaria ela toda. Eu não usaria ela toda, eu parafrasearia ela. Até porque, depois que você usa ela, você ainda tem que fazer, tecnicamente, quando você recua, em que os. Aí aqui você vai recuar, fazer aquele negócio coletivo de recuar. Você ainda tem que fazer um parágrafo aqui de interpretação dessa ideia, que é o que você não fez. E detalhe, isso aqui ó, tem que estar de novo, 2009, página X a Y. Digamos que isso aqui ocupa a página 4 e 5, então 4 e 5. Você é só na página 4, página 4. É assim que a gente referencia. Entendeu? Sim, sim. Vou até colocar em vermelho isso aqui. Ó. É... Tem uma boa tentativa de usar o James aqui, mas realmente falta essa interpretação, velho. Porque quando você fala. E cuidado, porque assim, o autor altera a lógica de indústria, né? Porque é o que você tinha colocado, Jenkins altera a lógica de indústria. O Jenkins não faz isso. Ele, na verdade, descreve essa alteração, ele não provoca essa alteração. Entendeu? Tá, porque eu li, tá até lá no negócio lá, na referência, tá o PDF que eu usei do. Então E na provavelmente deve ter referência, aqui. ele fala que altera a lógica de indústria, ele Tá, e descreve essa alteração. tava até bem próximo dessa citação que eu coloquei lá. Eu tinha colocado a página, mas eu tirei para Então, padronizar. beleza. Então, verifique isso Mas daqui. eu Eu vou confirmo colocar lá em depois. rosa. Confirma para mim. É porque ok. Se ele altera, ok. Né? O autor altera a lógica de indústria e a forma como os consumidores de notícia, entretenimento, ao afirmar que os consumidores. Ah, e detalhe, né? A gente tem que ter encadeamento aqui. Ó. O autor altera a lógica de indústria e a forma como os consumidores interagem com notícias de entretenimento. Ao afirmar, ele altera ao afirmar isso aqui, porque senão, que até então estava assim, né? Se não, isso aqui está mal construído. Ele altera a lógica de indústria ao afirmar isso aqui? Se sim, ok. Você coloca aqui, ao afirmar que consumidores estão aprendendo de mim, tá? Mas, por exemplo, a gente pedir com as expectativas de eu acho que ele não altera, por isso que eu falei. De acordo com a sua citação aqui, ele mais descreve essa alteração do que ele está provocando a alteração. Entendeu? Então, já vou colocar aqui em rosa também para você verificar isso. Ok. E falta explicar o que é convergência midiática e por que ela importa para o time, tá? Ok. Que você coloca aqui, denomina de convergência midiática. Cadê o negócio aqui bem trabalhado? Como vocês estão gravando, eu não vou ficar escrevendo, porque senão a gente vai perder tempo. Volta. Eu falando dos jogos eletrônicos de mero entretenimento para se consolidar como campo cultural e econômico de proporções globais, exigindo existe uma reavaliação do seu papel como ambiente de comunicação e consumo. Em termos de magnitude econômica, o mercado de games supera setores tradicionais como o cinema e a música, com projeções de faturamento global que atingem bilhões de dólares anualmente. Esse crescimento exponencial. Isso aqui é ponto, né? Então, esse crescimento exponencial adiciona não apenas pelas vendas de jogos e consoles, mas também pela expansão de modelos de negócio games as a service. Se você não vai explicar o conceito, eu acho melhor usar a tradução dele. Modelos de negócio e a venda de conteúdo cosmético.
Até porque esse conceito não é explicado anteriormente, só é trabalhar na interpretação do leitor e a venda de conteúdo cosméticos, skins e itens virtuais. Conteúdos tido como cosméticos. Conteúdo cosmético, ele também o leitor não vai entender o que é conteúdo cosmético, aí você coloca. Então, e a venda de conteúdos, entre aspas, cosméticos, né? Que para a linguagem dos jogos é em relação com os skins. Até coloquei entre parênteses. Esse já pode Cosmético é skins, essas coisas. O que é esse JS aí que você utilizou? Vai pra lá, Isso eu vai, já vai. É que eu não tô com o negócio aberto aqui. Vai lá pra baixo nas referências. não tô, né? E ainda tá sem data, né? OJS sem data. Tá referenciado como sem nada. Cuidado, hein? Se isso aqui é de IA. Mas Não, não. aqui. Mas, mas por quê? A linguagem está muito inflada aqui. Cuidado com essa linguagem inflada. Não use essas linguagens de TCC. Em algum momento aqui, ó, vocês usaram, transcende. Aqui, ó, e mais uma vez você utiliza, né? Transcende. Ou como que gosta de transcender. Não faz isso, não. Não fica transcendente demais, não, tá? Transcende o mero entretenimento. Tira isso aqui, vai. Transcende o mero entretenimento. Citação aqui, ela tá mal formatada e está sem clareza de fonte. Precisa verificar que citação é essa daqui, que eu não faço a mínima ideia. Né? E outra, segundo os dados concretos, cadê os dados concretos aqui? Né? Da BIET, qual agência, qual instituto, né? Não apenas pelas vendas de jogos, né? É. Lançado em 2017 pela Epic Games, Fortnite se considerou como um fenômeno. Tá, mas aí você já tá fazendo um. Isso aí, na verdade. Calma aí, deixa eu até conferir. Porque Você já tá fazendo esse introdução meio ao aí, na jogo? verdade, eu deveria ter trocado. É porque, na verdade, eu comecei a fazer, aí parei e voltei a fazer, entendeu? É, logo depois eu falo do Fortnite, volta lá, eu volto a falar sobre o Games Service. Olha pra você ver, logo depois desse parágrafo do Fortnite. Eu acho que eu deveria ter trocado, jogado Fortnite depois disso. Não, na verdade, o que você precisa também é fazer uma melhor integração Não. entre esse parágrafo e o próximo. Porque, assim, não tem uma conexão clara. Ah, Por não, que que calma, é aqui... porque, não, na verdade, por isso que eu tô sabendo que referência é essa. É porque, se eu não me engano, essa parte ali é do Miguel. Não é, Miguel? Ah, por isso que eu tô bagunçando, eu tô procurando aqui igual doido. Falei, não, Não, essa daqui, fenômeno de jogos. eu acho que é... Eu tô igual doido aqui. Não, ok. Não, mas eu até falei para vocês subirem, mas eu não lembro de ter falado para encaixar só aqui, não. Precisa de melhor conexão. Não tem conexão entre esse parágrafo para esse e muito menos para esse. Então, assim, a gente precisa de uma melhor de ideias. Melhor. Ah, tá. Não, então se você não conseguir juntar, velho, você tem que ver como juntar. Se não conseguir, não faz sentido manter. Eu acredito que. Continua, depois você continua lendo aí. Eu acredito que isso que ele falou, eu falei de uma outra forma, entendeu? Depois desse lançado em 2017, entendeu? Então, beleza. Aqui vocês podem costurar o melhor texto, né? Que eu falo aqui é mais seu encadeamento de ideias, né? Eu falei que vocês não podem costurar todo o texto de vocês, todos os itens, porque ainda precisa expandir. Mas o texto tem que ter linearidade, né? Enquanto eu leio, estou entendendo, eu estou evoluindo. Então, se ele tem quebra-brusca o tempo todo, eu não consigo entender porque o trabalho discute. Você para Epic Games, a partir das coisas eu estou confirmando global. Será que você corresponde à publicidade inegável? Como demonstrado pelo registro de 44,7 milhões de jogadores em um único dia, em quase novembro de 2023. O anúncio foi feito através das redes sociais oficiais do Fortnite. Principalmente como as redes sociais do Fortnite. As redes sociais oficiais do Fortnite anunciaram, então,
que o jogo é um espaço publicitário inegável, que é isso que você está me dizendo. Então tem que consertar. Vocês anunciaram que 44 milhões, tal. Não, tudo bem, eu entendi que eles anunciaram isso daqui, mas isso daqui não comprova que aqui é o espaço publicitário inegável. Mas pela visibilidade não comprova, não? Pela visibilidade de 44 milhões. De visibilidade. Então, que pode se tornar um espaço publicitário pela visibilidade que o jogo tem, né? Tem que Nas meio que deixar uma incógnita, não posso Você afirmar. tem que fazer uma melhor construção, exato, né? Pela visibilidade que o jogo tem, pode ser um espaço publicitário, agora inegável, não sei o quê, de todas as marcas, como que é isso? E aqui a gente tem um parágrafo que é puramente descritivo, não tem análise. É um dado sobre Fortnite que está correto, ok, né? Aliás, eu acho que está correto, mas vocês não explicam, vocês não referenciam a rede social do Fortnite, ou que post eles anunciaram isso. Eu fiquei de tirar dúvida com você. Eu não tenho, eu sei a data e tal. O dado tem que ser referenciado. No mesmo, tipo assim, como se fosse uma referência normal. Tudo que É tirado do Instagram, data tal. post, tipo assim, aí você vai referenciar autor, Fortnite, né? Aí vira ponto empresa, alguma coisa assim, organização. É, aí você dá um nome ao post, você pode dar, e aí você tem que ver como fazer referência de post, Uhum. entendeu? Enfim, então, tecnicamente os dados estão aqui, mas não explicam por que que isso é relevante exatamente para a publicidade. Falta ligação também com o objeto, que é o energético fictício. O objeto que vocês vão desenvolver é o energético. Então, é trazer, por exemplo, que desde o lançamento, o Fortnite ele consolidou-se como um dos maiores ecossistemas de entretenimento digital do mundo. O pico de 44,7 milhões de jogadores, né, que você colocou lá, em um único dia, aí você coloca Epic Games, o Fortnite é da Epic, sei lá, Epic Games Isso. 2023. Falei, é lançado pela Epic Games e tal. Exato, é verdade, né? O pico de 44,7 milhões de jogadores em um único dia, Epic Games 2023, 2024, não sei, tem que ter o push lá na referência. O Uhum. pico demonstra o potencial do jogo como espaço de visibilidade e de interação de marcas com um público altamente engajado. Eu tenho que conectar isso, velho. Porque senão é puramente descritivo, não tem análise. E tem que melhor costurar os parágrafos também, porque aqui eu estou lendo que eu estou falando que está errado no parágrafo, mas aquele encaminhamento de raciocínio de linearidade, eu estou lendo, aí eu avanço um pouquinho mais naquele raciocínio, avanço um pouquinho mais, precisa ser feito. Mas vamos lá, próximo. Nessas escolas, marcas podem explorar estratégias criativas aproveitando a emissão do ambiente digital para criar experiências únicas. As atividades do game está não apenas no seu volume, mas também na sua disposição para consumir dentro do modelo de games as a service. Também, velho, frase tá genérica ali. Aproveitando a imersão, isso não é análise. Aproveitando a imersão do ambiente, isso aqui não é análise. Falta exemplo concreto de marca. E esse conceito aqui, Games as a Service, precisa ser conceituado de novo. Precisa ser conceituado. Porque agora que vocês vão apresentar ele aqui, ó, pelo visto, ó, Fortnite ele é um espaço para estratégias publicitárias que exploram imersão e participação do jogador. Porque a lógica dos games as a service, ele favorece a presença de marcas. Por quê? Porque o público já está habituado a consumir itens virtuais. Entendeu? Essa é a lógica. O público já está habituado a consumir os itens virtuais. E eles já estão habituados também a consumir experiências simbólicas dentro do jogo. Porque eles consomem isso. Então precisa trazer mais essa análise aí, esse ponto analítico do trabalho. O GAS representa, vamos lá, uma mudança de paradigma, onde o jogo ele é visto como uma plataforma contínua. Vocês estão muito ocupados? Como que é? Como que é o horário de vocês? Perdeu 18h30. Então, eu tô esperando só você terminar, que eu tenho uma missa às 7 horas. Eu tô até me arrumando aqui, mas você pode ir falando, que como a gente tá. Tipo assim, eu tô prestando atenção. Mas Não, aí quando. Matheus, Miguel, como que tá aí? Eles. Vocês têm faculdade hoje? Gente, falta na igreja aí, meu filho, TCC. Meu problema é que é missa de sétimo dia da mãe do meu padrinho. Ah, foi mal.
Não, mas aí tudo bem, é explicativo. Mas ok, deixa eu terminar o do Gabriel aqui, eu vou conversar com vocês para ver se vocês querem dar desenvolvimento, porque assim, eu tenho que ler o texto junto com vocês e fazer isso aqui, porque se eu ficar revisando o texto de vocês, igual eu estava fazendo antes, fazendo comentários, não sei o quê, comentários, não sei o quê, vocês vão ajustando o parágrafo, mas vocês não vão ajustando a ideia, e esse é o maior problema. Eu preciso que vocês façam encaminhamento, então eu prefiro ler esse início para que a gente comece a construir, do que eu ficar fazendo aqueles comentários que eu estava fazendo. Então, vamos continuar aqui. Eu termino do Matheus, do Gabriel, e a gente vê o que faz. Vamos lá. O GAS representa uma mudança de paradigma, onde o jogo é visto como uma plataforma contínua, gerando receita através de pequenas mudanças, como venda de itens cosméticos. De itens cosméticos. É itens cosméticos ou itens cosmético? Cosméticos. Mas cosmético. Tá. Como cosmético, eu sempre penso na palavra cosmético, tradução literal da palavra, né? Então, por isso que eu coloquei o entre parênteses aí. Que é Mas, muito certo. tudo bem. Aí, a primeira vez que você utilizar a palavra item cosmético, você vai anotar, colocar uma nota de rodapé e falar dentro do universo gaming, o nome cosmético, né, é utilizado para representar itens, emotes, aí você usa uma referência. Por quê? Porque não é uma tradução literal. Porque por mais que você use entre parênteses, é interessante que você faça essa nota de rodapé, ok? Mas vamos lá. Como itens começa. A extensão do modelo Game as a Product para GAS. Já até esqueci o que era GAS. GAS as Service. Então, passa de Game as a Product como Game as a Service. Ok. Game é um produto para game é um serviço. Eu traria a tradução literal. Ah, não, mas esse conceito é muito importante na comunidade game, então eu explico o conceito. Ela é um tema central na literatura acadêmica. E para a publicidade significa que o público já está habituado a consumir valor simbólico dentro do jogo, facilitando a aceitação de produtos e experiências de marca. Olha, usaram do Goa ali. Ok. O trecho é bom conceitualmente, ele é muito bom, mas as citações estão sem contextualização. Porque vocês trazem autores aqui, mas quem são esses autores aqui? O que eles defendem exatamente? Entendeu? Porque esse modelo do jogo como serviço, No caso, eles ele, falam sobre o Guedes, né? Eu tava falando que mas tava eu sei esquecendo. que o GAS, ele redefine o papel dos jogos no mercado de entretenimento, porque Isso. transforma os jogos em plataformas em constante atualização e geração de receita. Mas quem que fala isso? É o Wilson ou o Dubois? E o que eles falam exatamente sobre É isso? porque os dois falam sobre, por isso que eu coloquei assim. Ok. Aí, o que cada um fala sobre? Então, o modelo conhecido como Game as a Service, ele está redefinindo o papel dos jogos no mercado de entretenimento. Para o Wilson, redefine o papel dos jogos de entretenimento. Tanto que Dubois mostra que essas plataformas estão transformando, que os jogos estão se transformando em plataformas em constante atualização e geração de receita. Eu não estou falando que é isso. Ele está vendo como que eu trago a ideia do autor e trago a do outro? Aqui não dá para saber tipo, o que é aqui. O que o autor defende, o que o autor fala, em termos daquilo que você afirmou. Então, precisa ser melhor trabalhado o autor. Por quê? Aí, no final, você pode trazer essa reflexão que você trouxe aqui para a publicidade, né? Porque para a publicidade isso é uma oportunidade, realmente. Uma plataforma em constante atualização e geração de receita, para a publicidade é uma oportunidade, porque o jogador ele passa a atribuir valor simbólico a itens digitais. E aí torna mais natural a presença das marcas e produtos dentro desses ambientes, bem como aproveitar o aproveitamento da narrativa desses ambientes para produzir produtos. Conectou para produzir produtos que tenham valor simbólico agregado. Caralho, todo sentido. Entendeu? A força narrativa e engajamento do público game transcende o ambiente do jogo, gerando produtos. Foi isso que eu acabei de ler, não. Gerando produtos e experiências fora dele. Um exemplo notável é o jogo Minecraft, que, a partir da sua narrativa, gerou uma vasta gama de produtos, incluindo kits educacionais para crianças e diversos produtos licenciados. Opa, olha só. Nem sabia que você ia falar sobre isso nesse
Mas olha só que a ideia que eu trouxe para vocês anterior, que era justamente falar que a publicidade, para a publicidade, o gas, o fato das plataformas estarem em constante atualização representa uma oportunidade, porque o jogador atribui valor simbólico, né? E aí torna mais natural a presença de marcas e produtos dentro dos ambientes, bem como também o aproveitamento desses ambientes, né? Desse universo para a criação de produtos, porque com valor simbólico, olha isso facilita para ir para o próximo parágrafo e falar aquilo ali que você falou. Tá vendo que, tipo assim, uma simples forma de, tipo assim, construir melhor o parágrafo, lógico que, igual eu falei ali, você tem que trabalhar melhor aqueles dois autores ali também. E todas as observações que eu estou fazendo com o Gabriel aqui, mesmo que, tipo, a gente às vezes não consiga avançar para os outros, ficam como aprendizado para vocês também. Eu espero que vocês estejam percebendo, porque isso aqui se repete em todo o texto. Eu acabei de dar uma orientação de TCC que era justamente sobre isso. Isso repete direto. Então, cabe a vocês também olhar o texto de vocês, se a gente não conseguir ver isso. Tá vendo que uma simples organização do parágrafo, né, uma mudança de uma ideia, de uma melhor construção da ideia, eu consigo trazer uma melhor transição para o parágrafo seguinte, em conexão com a ideia, porque o que você fala aqui é exatamente o que eu acabei de falar, sem querer. E aqui, ó, a força narrativa e engajamento do movimento transcende o ambiente do jogo, gerando produtos e experiências para deles. Um exemplo notável, jogo mecânico, a partir do ativo gerou uma face do comum, por isso que já funcionava por diversos produtos específicos. Por exemplo, específico dessa extensão de marca é o cereal matinal. Ou outro exemplo específico, né, dessa extensão de marca é o cereal, porque você já trouxe ali. É um cereal matinal lançado pela Kellogg's, em 2004, esperado no jogo. O produto que tinge o leite de verde demonstra como que a marca Minecraft é capaz de se integrar. Precisa melhor de integração, porque do nada você traz um produto que tinge o leite de verde. Calma, constrói isso aqui melhor, né? Isso já não é de hoje, né? Eu gosto da tentativa aqui de dizer, deixa eu só terminar aqui. Essa capacidade de gerar produtos derivados e estender narrativas para outras mídias, como a criação de jogos de tabuleiro baseados em videogames, é a falsa ideia de que o universo dos jogos é um sistema de consumo completo, onde a publicidade pode se integrar de forma orgânica e menos intrusiva. É legal. Tem uma boa tentativa aqui de exemplificar a extensão de narrativa. O cereal verde daquelas, ele é real? Ele é real? Verde daquela diz Minecraft. Porque, assim, se o cereal verde daquelas ele é real, cadê a referência aqui de vocês? Referência, gente, é mercado. Dados de mercado não era aquela base também. É aquilo. Dado de mercado, ou a marca fazendo tal coisa, não é um exemplo que a gente tem que usar para o leitor visualizar melhor o conceito que a gente está trabalhando. Tem que trazer referência aqui do dado do mercado. Mas, pô, é, cuidado com uma linguagem com a linguagem mais prolixa aqui de vocês, que vocês estão aqui, ó. Ecossistema. Tal. Onde vocês falaram ecossistema aqui? Ah, tá. Mas é um ecossistema de consumo completo. Foca, entendeu? Tipo assim, gente, qual que é a questão aqui? Qual que é a questão aqui, Gabriel? É, isso aqui eu acabei lendo como um só, né? Você já trouxe uns exemplos aqui e foi tacando outro, e foi tacando outro, mas calma, velho, um já era o suficiente. E se você conseguir fazer aquela construção em relação ao gas aqui que eu falei com você, você consegue fazer uma melhor transição para falar isso aqui, para falar que realmente a fusão ativa e engajamento público transcende um ambiente. Cuidado com o transcende aqui de novo, tá? Aí, ó, transcende. Eu li e não percebi na primeira. O ambiente do jogo, gerando produtos e experiências fora dele. Então, a força narrativa e o engajamento do público ele é aproveitado muitas vezes pela publicidade para gerar produtos e experiências fora dele. Um exemplo, olha como que eu estou mudando a forma, porque aqui eu tô referenciando. Então, a força narrativa do engajamento do público, ele é utilizado pela publicidade para gerar produtos e experiências fora deles. Um exemplo notável é o do jogo Minecraft, que a partir dessa narrativa gerou uma vasta gama de produtos, incluindo kits educacionais para crianças e diversos produtos licenciados. Ver figura, aí você coloca aqui, ó, ver figura Y. Traz aqui o kit do Kellogg's e os produtos licenciados, traz a imagem, referencia a imagem. Traz a imagem, referencia a imagem que você está referenciando a imagem, peraí, você tá trazendo a referência, você está mostrando para o leitor, olha,
E aí você dá força a isso aqui que você falou anteriormente. Lógico que, mais uma vez, precisa melhor construir. Outro exemplo específico, esse aqui é outro, né? Porque você já trouxe um. Outro exemplo específico do mesmo jogo, outro exemplo específico, não precisa falar o específico aqui, né? Outro exemplo dessa extensão de marca seria um matinal lançado pela Keras, inspirado também no Minecraft. Outro exemplo dessa extensão de marca, né, do Minecraft, dessa extensão da marca Minecraft, seria um matinal lançado pela Keras, inspirado no jogo. Olha como que aqui você perde a oportunidade de falar, né, em que o produto que tinge o leite de veio demonstra como que a marca é capaz de integrar o cotidiano do consumidor. Isso aqui, que você perde a oportunidade de discutir melhor, que o cereal matinal lançado pela Kes inspirado do jogo, ele é uma relação de co-branding, né? Outro exemplo dessa extensão de marca, Minecraft, da marca Minecraft, é o cereal matinal lançado pela Kes, inspirado no jogo, em que duas marcas, né, se aliaram para lançar um produto com um apelo simbólico ao consumidor. Estratégia essa conhecida pelo autor de co-branding. Olha como você... Pô, co-branding tem tudo a ver com o trabalho de vocês. É um conceito central. Aí eu perdendo a oportunidade aqui de discutir algo interessante. Entendeu? E aí, discute melhor isso aqui, já que vocês estão gravando, então eu vou deixar separadinho aqui. Aí depois vocês falam, olha, o produto, né? O cereal que é verde, né? E ao ser colocado no leite que também fica verde, né, demonstra a capacidade da marca Minecraft. Será que é a capacidade da marca? Mas demonstra, né? Como que a marca se integra, não só Minecraft, porque o Kello disse também, né? Não é só a marca Minecraft aqui é uma relação de co-brand. Então demonstra como as marcas são capazes de se integrar ao cotidiano de forma lúdica, perfeito. De forma lúdica. Eu não colocaria necessariamente reconhecível, mas de forma lúdica e simbólica. Por quê? Porque simbólica tem tudo a ver com o conceito que a gente está falando aqui, que a gente fala que os meninos utilizam muito no texto, eu não sei se os outros meninos utilizaram, que é quando vocês falam de experiência de consumo. Tem gente que gosta de colocar no texto, ultrapassa a lógica do consumo, ultrapassa a lógica da simples compra. É lógico, né? Se eu cria um produto com narrativa e tal, é lógico que eu vou ultrapassar a lógica da simples compra. Mas aí, o que eu estou falando aqui de experiência simbólica? Eu estou falando de algo que eu acrescento e que faz o produto valer aquele valor. Ele se torna, mais do que o preço, ele é o simbólico. E isso é uma palavra que vocês provavelmente vão utilizar ao longo do TCC de vocês. Eu falo porque os meninos de TCC1, eu falei que os três cursos de TCC1, eles estão indo para a mesma linha de raciocínio. Eu acho que eles podiam trocar ideias até para vocês se ajudarem em termos de leitura. Escapar já produzir ligado seria a proteger quando é criança. Lúdica e simbólica. Aí, desenvolveu isso aqui melhor, aí você pode dizer isso aqui, ó. Essa capacidade para estender narrativas para outras mídias, aí, como a criação de jogos de tabuleiro baseados em videogames, isso aqui eu acho desnecessário, porque você já trouxe 2 exemplos, você quer trazer mais? Não viaja. Não traz mais exemplo, não. Porque você já trouxe o exemplo, então já pode dizer isso aqui, ó. Essa capacidade de gerar produtos derivados, né, estender a narrativa para outras mídias, reforça a ideia de que o universo dos jogos é um ecossistema de consumo completo. Ele é um... Será? Acho forte. Mas ele reforça a ideia de que o universo dos jogos, ele é um ótimo... que o universo dos jogos podem ser aproveitados pela publicidade, a narrativa dos jogos, seria, tipo, reforça a ideia de que o universo dos jogos, ele é um ecossistema de consumo onde a publicidade não fica completa, mas ele pode servir como ecossistema, né? Tem formas melhores de dizer isso aqui. Mas, enfim, reforça a ideia de que o universo dos jogos é um ecossistema de consumo onde a publicidade pode se integrar de forma orgânica e menos exclusiva. Porque, em que a publicidade ela pode se apropriar da narrativa, né, que você quer dizer aqui, né, para que o produto ele seja mais orgânico, seja menos sentido como só venda a venda. Ótimo. O que falta aqui, ô Gabriel, nesse ponto aqui do trabalho seu?
falta você falar sobre fazer conexão com o energético. Sim, eu não, em nenhum momento eu falei sobre o energético. A gente tem bons pontos aqui de estruturação, então eu espero que você reassista essa reunião para você reestruturar tudo isso. Eu não sei se você está lá também, mas enfim, ah, a gente tem bons pontos de estruturação, não está totalmente ruim. Eu prefiro mil vezes um texto assim, gente, que não tem chat GPT. Totalmente chat Tem até muito erro de ortografia, eu acho que eu fui escrevendo tem na muito loja lá. erro, mas eu prefiro porque, ó, a gente vai ter que estruturar muita coisa, mas a gente já tem uma ideia do que discutir aqui. Eu até falei aqui, ó, onde você pode entrar em co-brand, né, da Keredes aqui, onde você pode entrar em co-brand, e trazer essa questão. E aí, aqui, quando você traz o exemplo da marca Minecraft Cereal Matinado, e aqui você traz o leite verde, talvez, esse primeiro exemplo aqui, ó, talvez, presta atenção no que eu estou falando aqui. Você pode manter esse exemplo, pode manter esse, mas talvez você pode tirar esse exemplo aqui e já trazer esse exemplo aqui como primeiro. Um exemplo notável é o da marca Minecraft, né? Que a partir do seu ativo gerou uma vasta gama de produtos, incluindo kits educacionais, uma vasta gama de produtos. Bom, um exemplo visível dessa ativação é o cereal da Kellogg's lançado em 2024, esperado no jogo. Aí você fala sobre ele. Aí, velho, para trazer mais essa noção de energético, de bebidas e jogos, você traz um exemplo de bebidas e jogos para você fazer aquela transição natural para o pro produto, para mostrar como que o setor alimentício, né, em que, em que o ecossistema ali do jogo ele pode servir para o desenvolvimento do energético fictício que é inspirado no Fortnite. Porque qual que é a ideia que você quer passar aqui? É que o potencial narrativo dos jogos ali também se manifesta fora das telas. Por quê? Porque ele gera produto e experiência de marca ali no mundo fictício. É aquilo que você disse na outra, no último ali. Então, essas franquias como Minecraft, como Pokémon, exemplificam essa expansão, porque Minecraft ele se tornou uma franquia, né? Pokémon também. Não sei se Fortnite exatamente. Porque Pokémon tem 1 milhão de desenhos, etc. Teve relançamento. Tem jogos do Pokémon, então é uma franquia de jogos. Fortnite é um jogo só, né? Aí eu não sei. Mas, por exemplo, o Minecraft é franquia porque tem vários jogos do Minecraft. Franquias como Minecraft e Pokémon exemplificam essa expansão com produtos licenciados e colaborações com grandes marcas de consumo. E aí esse movimento de expansão que eu acabei de falar, é isso que demonstra como os universos adicionais se tornam ecossistemas de comunicação, nos quais a publicidade pode se integrar de maneira simbólica, traduzindo elementos múltiplos em produtos reais. Proposta que fundamenta o desenvolvimento do energético fictício inspirado no Fortnite. Porra, conectei. É, aqui, deixa eu fechar aqui. E só a parte eu fechei. Eu quero conversar com o Miguel e Matheus. Como que tá aí? Obrigado. Eu tô até no trânsito aqui no finalzinho aí, mas eu vou rever a aula. Beleza. Bom final de semana. Obrigado. Falou. Ah, você não quer tirar o print de uma vez, não, amor? Peraí. Eu preciso que vocês ativem a câmera. É. Será que tem problema tá no carro? Não tem problema, não. Isso aí é problema seu, né, meu? Mas não dá, não, dá, não. Não tem problema. Deixa eu parar o compartilhamento. Vai ligar, amigão. Ó, beleza. Valeu, velho. Valeu por ter lembrado. Aí, Matheus e Miguel, o que que vocês querem fazer? Já. Ó, sem problemas. A questão o Miguel tá com um compromisso. Matheus, como que tá o seu aí? Eu tô tranquilo. Eu só preciso dar um aviso aos meninos da minha turma, que eu vou ficar lá no Labicon. E aí, eu leio o seu texto junto com você. Tá? Aí, Miguel, vamos tentar marcar um dia.
nem que seja na segunda, um tempinho rapidaço, para eu ler o seu texto e eu ir apontando com essa forma de avanço. Beleza? Ou como, quem que está gravando a reunião? O Miguel. Porque aí eu posso ler o seu texto depois e ir apontando. Tipo assim, eu leio o texto do Matheus, libero ele, eu leio o seu texto, e aí eu aviso você para você parar a gravação. Pode ser? Só que eu vou ter que dar um tempo aí, porque eu vou ter que ir no Labicon agora, só para avisar para ele que eu vou estar lá. Beleza? Então, beleza. Matheus, segura um tempinho aí, beleza? Tá bom.